E este ponto, que é alucinante e ao mesmo tempo tem a gravidade de tu estares a dar à luz a tua verdade, não no sentido de uma verdade que que não pode ser concatenada com a verdade universal, mas o ângulo da verdade universal que tu estavas encarregado de dar à luz desde o princípio. E é isto que nós chamamos correto posicionamento. A verdadeira ortodoxia pode ter a ver com rituais, pode ter a ver com modus operandi, pode ter a ver com ondas, ou formas de fazer as coisas, mas a verdadeira ortodoxia é o que acontece na consciência quando ela está finalmente a 90 graus do solo. 15, 20, 45, 75, 90. Ortogonal, ortodoxo. Ortodoxia é o que acontece quando tu és ortodoxo, quando estás a 90 graus do sol, quando estás no ponto, no zénite do problema da consciência, do problema do ser. E isto é relativamente simples. Quando tu és descondicionado por estas forças regressivas, quer dizer, elas são propulsoras até chegar aqui. A partir deste momento tornam-se regressivas. Não sei se me faço entender. E por estas forças atratoras, mas para tu sentires a atração tens que fazer a escolha. Senão, percebe o que é o carro? Sente o que é o carro no tarô? É quando o indivíduo fez a escolha e é atraído para o paraíso a seguir. Se a escolha for outra, acontecem outras coisas. Então, quando nós falamos em perspectiva, abrangência, e quando falamos num sentido de proporções, e quando falamos num sentido no posicionamento, vocês reparem, o que é a iniciação? O que é que são as iniciações? São 7. Na primeira iniciação, como nós temos visto, a alma batiza as células, batiza os 80% da água que o nosso corpo é feito, batiza o nosso ser elétrico, batiza o nosso ser neurológico. A primeira iniciação é etérico-celular, é uma iniciação bioespiritual. A alma que toma conta do corpo gradualmente. Primeiro, pela base da coluna vertebral. E na segunda iniciação, ainda que nós estejamos a ver as coisas ainda por alto nesta fase, claro que vamos sempre andar para a frente e para trás. Na segunda iniciação, a alma dirige-se... Porque quem nos inicia é a nossa alma, como representante da mónada. A mónada só chega na quarta e na quinta iniciação. Aí é a mónada que está em cima de nós. Até lá é a nossa alma, o nosso eu superior. Portanto, o teu mestre, o teu iniciador é a tua própria alma. O teu mestre é a tua própria alma. Às vezes nós ficamos um pouco instáveis ou ansiosos porque precisamos de um... Porque esse ouro, que é o sentido de si, e o valor máximo que nós temos, quer dizer, algo que contém a essência, a existência, a experiência, aquele ouro dentro de nós, nós às vezes precisamos de o dar a alguém, porque ele é tão pesado para nós, quer dizer, não sei se percebes a dor de demasiado cedo ter consciência das coisas espirituais. É extremamente doloroso. Robert Johnson. Deus a mais, and you are in trouble. Tu precisas de ajuda urgentemente. Deus a mais e tu precisas de ajuda. Não sei se me faço entender. Deus a menos. Bem, não é preciso comentar porque isso é só comprar o jornal. Mas Deus a mais e tu precisas de ajuda. Precisas de ajuda. Os psicólogos junguianos servem para isso, não é para apontar Deus às pessoas. É para, ei, vá mais devagar em relação aos arquétipos. Cuidado. Deus a mais e precisas de ajuda. Não sei se me faço entender a dor que é um jovem aos 17, 18 anos sentir Deus. O que é que ele vai fazer? Eu não estou a falar de brincar de sentir Deus. Não estamos a falar de brincar. Estou a falar da coisa real. Sempre, Deus a mais ou Deus demasiado cedo, trouble. E tem a ver com Chiron. E uma das dores é justamente a dor de tu contactares um mundo perfeito dentro de ti
e ele não se ajustar ao mundo cá fora, se isto for muito intenso, tu ficas socialmente disfuncional. Não queres ter família. Não queres jogar, não te apetece jogar o jogo social. Começas a ter problemas com a persona, não consegues construir uma persona funcional. Não consegues levar a sério o teatro do mundo, que tem que ser levado a sério. Começas a não interagir, o teu interface começa-se a esboroar. Deus demasiado cedo, demasiado depressa, é uma fonte de problemas. Felizmente as sociedades tradicionais, como os Sioux, ou os Maias, ou os Esquimós, sempre perceberam que um jovem estava em perigo porque estava a sentir Deus demasiado depressa. Então havia toda essa instituição xamânica que ajudava as meninas e os rapazes a se reequilibrar. "90 graus" é o que acontece na terceira iniciação. Ela corresponde ao momento em que Jesus está no alto da colina e se transfigura. Este ponto, que é o meio-dia da consciência, é o momento em que o universo para que tu faças. Antes, ele puxa-te para cá e para lá. Tira namorado, mete namorado, às vezes tira e mete ao mesmo tempo. E deixa-te sozinho, deixa-te acompanhado, doença, tropeçar, cair, repetir. E tu percebes que estás a ser reciclado. Estás constantemente a ser reciclado. Estás a ser ritmado pelo universo. Durante uma boa parte existe nurturing, sabes? A Mãe Divina leva-te pela mão. Não faças isto, cuidado com aquilo. Não. Até que há um momento em que tu sentes: espera aí, se calhar estou a começar a ficar adulto. 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 Incrível, não é? Adulto. Adulto. Lá se vai a Perséfone. Lá se vai o Peter Pan. Lá se vai a Terra do Nunca. Lá se vai a maravilhosa sensação de alguém ser responsável por nós. Nós tínhamos a noção: a minha mãe é responsável por mim, o meu pai é responsável por mim. Não, o problema da infância vai muito mais fundo que isso. Deus é responsável por mim. A Mãe Divina é responsável por mim. O Pai é responsável por mim. Logo, eu não preciso de fazer nenhum trabalho moral, não preciso fazer nenhum trabalho estrutural, não preciso fazer uma escolha, não preciso me situar, mas, finalmente, não preciso me posicionar perante o cosmos, porque o Pai é responsável por mim. É como se as vidas cósmicas tivessem sempre rodinhas. E há um momento em que o universo tira as rodinhas à bicicleta e tu percebes: espera, agora eu sou mesmo livre. E se querem saber se o universo não vos der esse momento, essa câmara, ele não pode pedir o que vem a seguir. Que é que tu assumas um lugar ao lado de Cristo. Uma das últimas frases que Cristo disse aos apóstolos é terrível. E olhem, nós não estamos exatamente numa atmosfera cristã, air school, não sei o que é, mas não é exatamente uma atmosfera cristã. Só que estamos a dar para Cristo. É uma coisa que, olha. E uma das frases foi muito simples. Ele disse assim: antes eu chamava os meus discípulos. A partir de hoje, depois disto, eu quero-vos chamar meus irmãos. What? Se Cristo aparecesse e dissesse assim: Cátia Vanessa, até hoje eu chamei-te minha discípula, mas a partir de hoje eu quero te chamar minha irmã. És minha irmã. Não sei se é de igual para igual, naquele sentido, mas és minha irmã. Se calhar durante 30 segundos tu ias ficar eufórico. Jesus Christ Superstar acabou de dizer que eu sou irmão dele. Que promoção! E a seguir, tu ias te sentir com 5 toneladas de peso. Tu ias te sentir: o que é isto? O que é que eu estou a sentir? Que peso é este em cima de mim?
É o facto de que quando a liberdade do iniciado nasce, e aqui podemos pensar seriamente no Egito, nas câmaras de iniciação nas grandes pirâmides, quando a liberdade do iniciado nasce, quer dizer, na terceira iniciação, uma parte do problema cósmico é-te entregue. Tu deixas de ser parte do problema e passas a ser parte da solução. Sentem onde é que eu quero chegar. Essa revolução coperniciana da relação entre o homem e o cosmos, e o homem e Deus. Tu passas de ter uma relação com o cosmos de eu não percebo nada disto e não tenho manual de instruções e olha, eu não pedi para nascer, que é essa então. E pronto, toda essa coisa, e passas à relação real, que é ok, eu já percebi. Eu não sei o que é que se percebe. Cada ser ao entrar nessa câmara de vácuo em que tem que fazer uma escolha pura, a Igreja Católica resume isso numa palavra. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas direi uma só... Dizei uma só palavra e eu serei salvo. Exatamente. Ou seja, há um momento em que a entrega é feita totalmente ao lado de lá. E o que há aí? Não há uma escolha? Não há, quer dizer, que eu saiba, há uma entrega completa de si à decisão divina. Mas se esse momento de liberdade absoluta não existir, todo o resto do processo está falseado. Não sei se me faço entender. Não há compulsão. E na terceira iniciação, o indivíduo sente que não há compulsão. Ela vai em busca daquela zona em ti que deseja o desejo. A alma não destrói o desejo, seria uma coisa de mau gosto. A alma começa a dissolver o desejo de desejar. A pessoa começa a dizer o desejo é fantástico, sem desejo não era capaz de viver. Era como se me tivessem cortado as pernas. Mas espera aí, eu gosto imenso de sentir o desejo. O que eu já não tenho é tanto desejo de desejar. Eu já não preciso de desejar tanto. Mas o desejo continua. É muito mais terrível. Em vez de cortar os galhinhos cá fora do desejo, vai direto à raiz. E é num nível que nós nem compreendemos. Liberta-te. E a seguir dirige-se à mente. E na mente, quando a alma primeiro preenche o corpo físico etérico de luz. Primeira iniciação. A seguir preenche o corpo luz, ou se vocês quiserem, fogo solar. A seguir, na segunda iniciação, ela preenche o corpo astral de luz. E depois, na terceira iniciação, ela começa a preencher a mente de luz. E quando chega ao fim desse processo de preenchimento da mente, ela desliga-te de tudo, de todas as compulsões. E nesse momento tu fazes uma escolha. E nessa escolha tu passas da transfiguração para um novo território, chamado crucificação. Crucificação é o estado em que a consciência se torna igual à consciência de Cristo. Isto é, vê o universo do ângulo de um Deus e não mais vê o universo do ângulo de uma criatura. Por isso é que nós falamos em posicionamento. Vê o universo do ângulo de um Deus e não mais apenas do ângulo de uma criatura. Essa rotação, há uma rotação. A transfiguração já é o início da rotação e na crucificação tu deixas de estar virado para Deus, tu passas a estar virado para os homens e estás assumindo uma parte do dilema universal. Nós hoje não vamos entrar nisso, vamos entrar no próximo encontro. No próximo encontro, então, finalmente vamos começar a aprofundar a Mãe Negra, o Pai Tirano, a Mãe Divina e o Pai Celeste. Ou seja, vamos começar a aprofundar os 4 quadrantes: a Mãe Divina, o Pai Celeste, a Mãe Negra e o Pai Tirano. Os 4 quadrantes que produzem, qual era a palavra que usámos há pouco? Tensão.
Porque quanto mais refinada é a consciência, mais estas 4 entidades são obrigadas a aparecer. Na tua consciência. O que define uma consciência refinada não é a quantidade, obviamente, mas a qualidade do recorte com que distingue fatores psicológicos. A mãe negra é um fator psicológico e está ligada à psique arcaica universal no seu aspecto regressivo. O que é um complexo materno? É a paixão por falhar. É a paixão por repetir um erro. Tu já viste que é um erro, tu já viste que é um padrão e tens paixão naquilo. O complexo materno, sobretudo no sexo masculino, é a paixão pelo fracasso. Nenhum homem vai dizer que tem paixão pelo fracasso. O que tu vês é eles fracassarem umas vezes atrás das outras. Se não é paixão, é o quê? Porque eles são fantásticos. Os homens, quando nós entramos mesmo na psique masculina e começamos a estudar o que é um homem, um homem não tem nada a ver com nada. Um homem é... Eu gosto imenso de ser homem. Eu sou um homem e gosto imenso de ser homem. Se disser assim, queres ser mulher? Só se for assim durante 2 dias. Como naqueles filmes em que eles fazem o acampamento à beira da central nuclear e depois a energia radioativa altera o sexo de todos eles. Eles são obrigados a viver durante 3 ou 4 dias mudando de papéis. Mas tirando isso, notem, eu não me estou a referir aqui a homossexualidade ou a heterossexualidade. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar de que um homem, qualquer que seja a postura dele a esse nível, é fantástico ser um homem. A diferença é que os homens são muito mais atingidos pelo complexo materno que as mulheres. E as mulheres são muito mais atingidas pelo complexo paterno que os homens. É só nesse sentido. O contexto é o contexto que vinha atrás. E os homens, claro que se os homens começarem a enfrentar esse complexo materno, que é a sensação de se eu falhar, ganho mais umas férias no paraíso. Lembra-se que o paraíso está cá atrás? Se eu falhar, atenção, ninguém te vai dizer o que é falhar ou fracassar ou acertar. Atenção, isso é uma coisa da consciência. Se eu falhar, ganho mais umas férias no paraíso. A força de atração da mãe negra, quer dizer, dessa cauda reptiliana que todos os homens trazem dentro deles, nunca confundir a mãe negra com a mãe que está lá na cozinha, ou na sala, ou em Estrasburgo. Como? Ou vestida de preto, não. A mãe negra é uma cauda reptiliana da psique arcaica universal dentro dos homens. E ela diz, não irás atingir o teu objetivo. Por favor. Tem o efeito oposto, é a paixão por acertar. A paixão por acertar é tão forte que a mulher começa a ficar um general. E começa a fazer um corte em tudo o que é as componentes eróticas da existência, quer dizer, a capacidade de sentir a vida pela glória da vida e não por nenhum objetivo. Não sei se isto porque nós vamos dar isso com mais calma nos próximos encontros, mas só para nós percebermos, o complexo paterno consiste em rejeitar totalmente o seu aspecto feminino e começar a entrar numa imitação do pai, ou tentar agradar ao pai, que é no fundo um homem severo que existe dentro da mulher. É assim, como é que eu ia dizer? Os homens têm 3 mulheres dentro deles. Tem a ânima celeste, que é aquela mulher lindíssima com quem tu não queres fazer amor. Não sei se já ouviram falar disso. E tem a ânima terrestre, que é aquela mulher bastante menos interessante, bastante mais divertida, que não está ligada ao céu, mas que tu consideras em fazer dela tua esposa e ter filhos. Portanto, tens uma ânima celeste, que é estética e espiritual, e tem uma ânima terrestre, que é bem ligada à terra e completamente diferente. Todos os homens têm estas 2 funções do feminino dentro deles. E depois tem uma ânima regressiva, a ânima negra, ou a mãe negra, que é uma função negativa que está constantemente a tentar minimizar, miniaturizar o homem de novo para a terra do nunca, para a ilha de Peter Pan, para a inconsequência da repetição. A quantidade de jovens brilhantes e homens brilhantes que falam nos cafés dos projetos que têm, só para irem dormir a seguir, é gigantesca. E sobretudo numa sociedade em que não há rituais de passagem de homens mais velhos sobre homens mais novos,
em que não é feita uma passagem correta de uma etapa para outra etapa para outra etapa, a psique fica com os combustíveis diluídos. Existe um combustível para a infância. Existe um combustível para a adolescência. Existe um combustível para o homem maduro. Existe um combustível para o conselheiro, que é o homem mais que maduro. E existe um combustível para o ancião. Não sei se me faço entender. Se um homem não tem o ritual de passagem em que contacta do ponto de vista cósmico, para não dizer ocultista, o novo combustível, ele fica a tentar fazer de homem com a velha eletricidade a pilhas do carrinho de brincar em casa. Não lhe foi dada potência. Não lhe foi dado poder. Isso tem a ver com rituais de passagem. Vocês não se esqueçam que na sociedade judaica, por exemplo, aos 13 anos, no Bar Mitzvah, é assim que se diz, claramente é marcada uma distinção entre o que o menino era e o que ele passa a ser. E ele passa a poder fazer novas coisas e ter novas responsabilidades. Vocês sabem quais são os verdadeiros rituais de passagem masculinos na sociedade contemporânea? É a carta de condução, é a carta de condução e a reforma. Não há mais leitura, não se consegue ler mais. Tudo mais pode ser feito sem rituais. Mas isto são como que são os resíduos. Como é que se fazem homens desta maneira? Como é que nós vamos criar contentores ou vasos de alta qualidade para a energia masculina? Vocês sabem uma coisa? Há imensa energia masculina. O universo abunda de energia masculina, caso não tenham reparado. Agora, o que nós não temos tido são contentores, estruturadores, rituais, vasos para essa energia masculina. Então ela passa como um fotão através dos vidros da janela. Não tem vaso? Mas ela existe, ela está no ar. E isso é tanto um problema do feminino como é um problema do masculino perante si próprio. Bom, mas isso... Então, sim, o complexo materno é essa ânima negra que talvez o tema ânima negra seja um bocado exagerado, porque a ânima é sempre positivo, não é? Essa ânima que puxa o homem para regressar à infância e desistir. Quer dizer, quando um homem olha para o mundo como se ele não existisse e retorna constantemente aos seus hábitos infantis, ele basicamente está a ser colonizado pelo complexo materno. Claro que há mães que conseguem estimular esse complexo materno e há mães que conseguem diminuir esse complexo materno. E isso distingue uma boa maternidade em relação ao rapaz. No caso da menina, o que acontece é que ela começa a ficar fascinada porque o pai não a reconhece ou porque o pai está a ver nela uma coisa que ela não é, não consegue ver o feminino nela. Ela começa a anular a sua feminilidade e a transformar-se num míssil. Se há alguma coisa terrível, é uma mulher vítima do complexo paterno. E o feminino tem três ânimos. Tem o ânimo celeste, o príncipe no cavalo branco. Nunca percebi porque é que o cavalo tem que ser branco. Quer dizer, bom, o príncipe no cavalo branco e tem um ânimos terrestre. O príncipe do cavalo branco é aquele homem com o qual muitas mulheres casam, só para descobrirem ao fim de 2 anos não conseguem viver com ele. Porque o casamento é mais uma forma de adoração do que um casamento. É mais worship do que marriage. E adorar alguém é bom, mas não casem com ele. Há uma diferença entre adorar e casar. Eu podia-vos explicar, mas estão aqui menores. Há uma diferença. Então, estão aqui menores. Ou seja, se realmente são mecanismos completamente diferentes, adorar alguém é entregar-lhes o nosso... Eu estou bem em Robert Johnson agora. Adorar alguém é entregar-lhes o nosso ouro. E o casamento que funciona pode começar com adoração. Até porque vão para um altar, portanto aquilo tem tudo a ver com Deus. Mas depois, ali ao fim de 2, 3 anos, tu tens de reclamar o ouro de volta. Dá-me o meu ouro. O quê? Então, mas tu projetaste-o em mim, eu sou a tua deusa. Mas isto não dá a funcionar. Ou descemos do altar para a vida comum, ou então somos um deus e uma deusa um para o outro, mas não podemos continuar casados porque é outro fenómeno. Casamento não tem nada a ver com adoração. A adoração pode até ser um bom preâmbulo, mas são realidades distintas. Isto é daqueles assuntos que apetece mesmo continuar.
O casamento é o que, quando tu consegues apagar a aura da adoração, começas a amar a pessoa. Antes tu amavas a projeção do teu ouro na pessoa. O que é o ouro? É aquilo que para nós é mais precioso, que nós nunca vamos negociar e que é sublime. É a tua alma. É o poder de sentir-se divinizado. Quando uma pessoa tem um ouro muito alto, quando uma pessoa tem um potencial espiritual muito grande, é muito difícil viver. É difícil viver com potencial. Espiritualmente realizado é fácil. Com potencial é difícil. Então o que é que tu fazes? Tu chegas ao pé de uma pessoa e dizes assim: podes segurar o meu ouro durante uns tempos que eu sinceramente não aguento mais. E então transformas a pessoa num guru. E ela, se for um guru de qualidade, ela segura no teu ouro e diz: ok, eu agora sou o teu guru, mas já sabes, quando quiseres vir buscar o ouro outra vez, eu dou-te. Não sei se me faço entender. Ele nunca te vai manipular. Ela nunca te vai manipular. A Índia, felizmente, tem essa tradição do guru. E o que é belo na tradição... Eu estou a falar de gurus verdadeiros, não estou a falar de gurus falsos. O gurus falso é um assunto para os psicólogos, para os sociólogos. Estou a falar de gurus reais. Na Índia, o guru recebe o ouro do discípulo, segura-o com toda a qualidade. Por isso é que não se devia pedir aos gurus para fazerem nada. Porque só segurar o teu ouro já é um trabalhão. Ele está a fazer de Deus para ti. Tu ficas dispensado de te responsabilizar por isso. Projetas nele, chama-se projeção. Ele segura o teu ouro durante N tempo, até o momento em que ele vê este indivíduo está pronto para recuperar o seu ouro. Então ele faz uma coisa que te deixa desapontado, tu recuperas o ouro e vais-te embora. Não sei se me faço entender. Se não for uma coisa que te deixa desapontado, é um ritual de despedida, em que ele diz: eu não sou mais o teu guru, agora tu tens de te responsabilizar pelo teu próprio ouro. Ora, o casamento é o amor idealizado e romântico, é a mesma coisa. Tu ficas cego, não consegues ver a outra pessoa porque só consegues ver o brilho da tua própria projeção nela. Nós só temos o direito de amar uma pessoa e casar com ela. Quem diz casar diz fazer uma agorela ou fazer tostas. Eu não sei, mas tu só tens o direito de viver com a outra pessoa realmente quando deixas de estar in love e passas a love. Do you love me or are you in love with me? Ora, in love é projetar essa aura de Deus no outro. Portanto, quando as pessoas estão apaixonadas, não sentem o chão, o tempo para, os defeitos da outra pessoa são lindos. Já viste que ele tem aquele defeito e aquele, é tão lindo, adoro, são os meus defeitos preferidos. O outro é perfeito. Tu não pode... Porquê? Porque tu estás a projetar o teu ouro nele. Então, tecnicamente, estar apaixonado é aproximar-se de Deus através de alguém. Isso é totalmente válido, mas não serve para levar... Não é um casamento. Quando tu recuperas, não tens que puxar a projeção toda, que isso até é deselegante. Quer dizer, tu não projetas uma tonelada de Deus no outro à quarta-feira e depois à quinta-feira chegas lá, não é assim, tchau, dá cá o meu ouro. Não é assim, mas pensando melhor, só quando tu te desencantas de uma forma... Assim, há desencantamentos de baixa qualidade. Não há? Exato, já lá vamos. Há desencantamentos de baixa qualidade, que é quando o marido chega à casa mais cedo do que estavam à espera e estão a acontecer uma série de coisas no quarto. Então é um desencantamento diferente, é assim, um bocado... Pronto. E depois há o desencantamento de alta qualidade. O que é um desencantamento de alta qualidade? É um desencantamento altamente consciente, em que tu começas a ver a humanidade do outro, e mais ainda, e mais ainda. Então acontece uma coisa estranha. Antes, a outra pessoa deixar as meias esquecidas debaixo da cama era lindo, porque é Deus. Deus deixou as meias esquecidas debaixo da cama. Que não, é assim, é o máximo. Deus deixou as meias esquecidas debaixo da cama. Como? São as meinhas dele. Tu tiras as meinhas com todo o cuidado. Quando se dá esse desencantamento de alta qualidade, que é o que vai dar origem ao amor, tu dizes, não, isto não é Deus, isto são meias. E não é Deus, é o Mário.
É claro que o Mário entretanto está-se a preparar para te dizer que quando tu acordas de manhã já não pareces aquela princesa. Ele também está a preparar a parte dele. Mas pronto, isto não é Deus. E de repente, estranhamente, tu dizes assim: como não é Deus? Claro que é Deus. E já começaste a amar a pessoa. Achas? Então, portanto, o problema dos casais que começam num nível romântico muito alto, ou num nível idealizado espiritual, ou num nível tântrico, o tantra, então, para afundar o casamento é perfeito. Porque, é assim, o problema dos casais que começam em níveis muito altos é que têm que aprender a fazer uma descida de alta qualidade. E a nossa cultura só nos ensinou que a alta qualidade é sempre sacramental. E a alta qualidade não é sempre na direção dos sacramentos. Há muita qualidade que se afasta dos sacramentos para os recuperar a seguir. Ou melhor, vamos ver se eu consigo ser claro. Os sacramentos, o casamento nunca deveria ser um sacramento. Porque obriga duas pessoas a verem-se uma à outra como Deus e ao mesmo tempo a viverem num mundo que claramente é histórico e temporal. Então, a tese é de que tu deves pôr o outro no altar, se quiserem, num pedestral. Isso é totalmente válido. Porque quando tu divinizas uma pessoa do sexo oposto, a tua ânima expande. Ou o teu ânimos expande. Mas esse pedestral tem que ter escadinhas. Quando não tens escadinhas, o que é que acontece quando a realidade entra pela janela? As pessoas caem do pedestral. Nós temos sempre a ouvir essa expressão. Ele, para mim, caiu do pedestral. Caiu... Mas se houvesse escadinhas, ele não caía. Ele descia do pedestral à quinta-feira, depois subia à sexta, depois sábado voltava a descer, depois durante 3 dias estava cá embaixo e depois subiam os dois juntos ao pedestal. O casamento precisa de ser uma gestão entre a idealização romântica e o amor. Eu insisto, o amor é humano, a idealização romântica é divina e é perigosa. A combinação sábia das duas coisas dá uma mistura avançada. E quando se fala em mistura, fala-se em combustível. E voltamos aos rituais de passagem. Um ritual de passagem, por exemplo, na formação de um homem, é uma maneira de o ajudar a encontrar no éter, psicologicamente, o combustível de alta qualidade para uma nova fase da existência. O problema que nós temos em relação aos homens é que nós temos rapazes, adolescentes, com 50 e muitos anos, com poder político, empresarial e económico, mas cuja psicologia é de adolescente. No entanto, é psicologia de adolescente, ou seja, temos adolescentes em corpos de homens maduros. No entanto, nós temos que perceber porque é que eles ficaram no nível adolescente. Porquê é que estamos a falar nisto? Não era nada para falar hoje. Porquê é que eles ficaram no nível adolescente? E já agora, nós temos também mulheres adolescentes em corpos de mulheres maduras. Isto é, mulheres que estão à espera do cavaleiro, do príncipe encantado, entretanto já têm 50 e tal anos. E porquê? O que é que acontece? O que é que para? O que é que se passou? Nós sabemos que o complexo materno faz com que um homem tenha que lutar contra ele cá fora, fazendo exibições de masculinidade cada vez mais poderosas, e quanto mais forte for o complexo materno nele, mais forte e irresponsáveis vão ser as manifestações de masculinidade cá fora. Irresponsáveis, vai andar a 200 e tal na autoestrada, vai aproximar-se perigosamente da falésia, porque ele está a dizer à mãe negra dentro dele: vês, não tenho medo de ti, sou um herói solar. Só que tem um pequeno detalhe: ele pode estar a vencer aparentemente a batalha contra a mãe negra fora dele e estar a perdê-la silenciosamente dentro dele. Porque é muito mais importante para definir um homem. O que é que tira um homem da adolescência eterna, de Peter Pan? Uma decisão.
basta uma decisão, basta a capacidade de dizer sim ou não, claramente demonstra um afastamento interior em relação ao complexo materno. Vocês têm muitos homens que fazem coisas heroicas cá fora porque estão a tentar fugir à mãe negra e demonstrar que são homens e não são capazes de dizer não, sim, do ponto de vista psicológico. Faço-me entender? Ou seja, eles têm muita potência masculina cá fora e ainda não a criaram dentro deles. E agora imagine isto no feminino. Esse não e si é... Sim, esse não em si em relação a muita coisa, mas começa por ser em relação à própria mãe. Eles não são capazes internamente de dizer mãe, não. Ah, mas... Não é? Há homens com 58 anos que telefonam todos os dias à mãe. Isso tem tudo a ver com o complexo materno. Também pode ter a ver com cordialidade e amor, mas frequentemente não tem. Frequentemente tem a ver com o complexo materno. No feminino, o que acontece é que a mulher começa a afastar-se da sua feminilidade por uma questão de sobrevivência. Por uma questão de conquistar o pai. Electra. E nesse afastamento, ela começa a ver na sua feminilidade, em vez de perceber aquela tão simples, aquele mandato da Mãe Divina, que é, pela fragilidade, eu elevarei os mundos a Deus. E quem diz fragilidade diz beleza, graça, harmonia. A mulher começa gradualmente a só ser capaz de fazer decisões. E quando aparece algo que é indefinido, que não tem fronteiras definidas, que é poético, ela repele. Não sei se me faço entender. Perde a capacidade de relativizar, de poetizar, de abstrair, de criar com a alma feminina. Mas nós vemos isso no outro dia, não? Ok, o que eu hoje gostaria de contribuir é para que nós possamos sentir que o momento da iniciação é um momento de solidão. Mas não é solidão. Há três tipos de solidão. Há a solidão pelo que já passou e que eu gostaria de voltar a viver. Então sinto-me só porque já não está a acontecer. Não sei se me faço entender. E há a solidão de todo o meu potencial que eu ainda não consigo realizar. E ver muito, demasiado cedo, deixa uma pessoa só. Um homem que vê o seu potencial aos 15 anos e vê o poder que ele tem de manifestar coisas divinas e não o consegue fazer nos 20 anos a seguir, é um homem só. Uma mulher que vê o que pode fazer em sincronia com as forças femininas da criação e não o consegue fazer por limites impostos pela sociedade, por limites impostos pela sua herança genética, por limites impostos pelos recursos e pela economia, por limites impostos pela cultura. Sabes que há culturas que não dão hipóteses nenhumas ao feminino e há culturas que não dão grandes hipóteses ao masculino. Não sei se gostava de viver na Noruega. Mas, gostava. Ver demais, dor. Perder, dor. Há uma solidão relacionada com tudo o que passou e não pode voltar. Então os complexos regressivos manifestam sob a forma de Those were the days. The good old days. Os bons velhos tempos. E há uma solidão sobre tudo o que pode ser, mas ainda não é. Se tu tiveste uma visão da Jerusalém Celeste, vai ser muito difícil, uma visão real, vai ser muito difícil no dia seguinte ir comprar batatas, descascar as batatas e fazer um puré. Também podes comprar o puré já feito, mas vai ser muito difícil engrenar na banalidade e na simplicidade e na divindade daquilo que é básico e comum e normal, que também é divino. É difícil, porque tu tiveste a visão de Jerusalém Celeste. Eu acho que sei de que é que estou a falar. Há uma solidão pelo que foi já não pode voltar a ser, e há uma solidão por aquilo que ainda não é. E esta caracteriza-se muito pela frase assim que, quando eu tiver isto resolvido, as soon as,
Conhecem a psicologia do assim que? Só me falta isto. Assim que eu tiver isto, vai estar tudo bem. Assim que é a solidão por não ter, por ainda não ter. Uma solidão é retrospectiva e é letal. É deprimente. Ela conduz à depressão profunda. E outra, ao menos, é perspectiva, é criativa, é estimulante. Mas ambas afastam-te da única solidão que nos interessa, que é a solidão de estar com Deus. E essa já não se chama solidão. Chama-se união. E também é só. Também é só. Vazio, vazio, pleno. Então, há uma solidão regressiva, há uma solidão prospectiva e há uma solidão pela adoração, pela revelação do ser ao ser. Do ser ao ser. E esta solidão é a solidão do iniciado. É nesta solidão que tu fazes a afirmação: Pai, seja feita a tua vontade. Isto não é ser vítima do passado e não é uma fuga para a frente. É a capacidade de estar no vácuo perante o problema cósmico. O problema cósmico é o problema de Cristo. Eu não sei se o cosmos é um problema do Pai, mas é claramente um problema do Filho, falando em termos de trindade. E o problema de Cristo é levar este universo à perfeição e fazê-lo de forma quente, amorosa, compassiva, criativa, educativa, gradual, erótica, inteligente, generosa, multiplicativa, generativa. É o verbo. E o problema de Sofia é encantar todas estas substâncias físicas, emocionais e mentais para se irem ritmicamente coordenando com as ideias do filho, com as ideias de Miguel. Sofia e Miguel, sentem. Ora, nós andamos assim até à terceira iniciação. Na terceira iniciação dá-se um... E o fato de astronauta... Tu és desligado. E ficas no vácuo. Espera. Agora eu tenho que fazer uma escolha. E até o hábito de pensar na escolha não ajuda. Nesse momento, a escolha é catastrófica e sublime ao mesmo tempo. Então, o que eu hoje queria sublinhar é essa qualidade da consciência que antes começa como filha do cosmos e antes de se tornar filha de Deus tem que ser filha de ti mesmo. Será que eu consegui transmitir? A nossa consciência começa por ser filha do cosmos. Um dos divertimentos dos neurologistas é tentar ver como é que o cérebro produz consciência. Vai ser difícil, mas porque é a consciência que produz o cérebro. Mas pronto, a nossa consciência é filha do cosmos. Ela está enraizada no passado. Mas antes que se torne filha de Deus, tem que ser filha de si própria. Kitty. Passada, produtiva e desejada da iniciação, por exemplo, de rapaz e raparigas. Isso vai aparecer na nossa civilização. Nós temos uma mutação civilizacional neste momento, não é? É assim, tanto quanto eu posso perceber, as civilizações renovam-se porque uma nova força sagrada, um arquétipo, vem ao de cima, desce ou vem ao de cima. Quer dizer, desce como revelação e vem ao de cima através da psique coletiva. Eu acho que nós temos um novo arquétipo que está a ser
cozinhado no coração da humanidade e que sempre foi falado como o retorno do Rei, a segunda vinda, o retorno de Cristo, a vinda do Avatar. Claramente, isso é uma força do inconsciente. Não vamos falar de inconsciente coletivo aqui para já, mas é uma força da nossa psique profunda. Nós demos à luz uma série de homens e mulheres. Demos à luz o homem medieval e já demos à luz o homem moderno. A solução moderna para a vida terminou. A pós-moderna é, em grande parte, ou uma reinvenção de outras coisas que já existiram, uma mistura, uma colagem, ou uma fuga ao problema fundamental do eixo cósmico da evolução. Portanto, nem o moderno nem o pós-moderno conseguem responder à vida neste momento. Vamos ver se eu não estou a exagerar. E a experiência que nós temos é que a evolução da humanidade não é caótica, é ordenada. A humanidade nunca chega a um impasse sem que o cosmos já esteja a trabalhar na solução dentro dela. Tanto quanto eu posso perceber, a solução que está a ser trabalhada dentro do homem é Cristo, é a energia crística, é a vinda de Cristo. Todos, Cristo ou Sofia, nós temos que ver esse Deus de uma forma ambivalente, ele é masculino e feminino. E a vinda, eu acho que todos os seres humanos neste momento estão a incubar esse arquétipo. Eu vou-vos dar um exemplo mais pequeno, miniaturizado do que eu estou a tentar dizer. Em 1935, não, em 1931 até 1945, mas há uma série de apontamentos de Jung em que ele, no trabalho que fazia de psicanálise, foi descobrindo nos suíços alemães e nos alemães em geral, um arquétipo que estava a vir ao de cima, que tinha sido esquecido há muito tempo. Ele aparecia sob a forma de em sonhos, em aguarelas, em visões, em flashes. Esse arquétipo que Jung descobriu em 31, ele chamou-lhe a besta loura. A besta loura. E a besta loura era o quê? Era o deus Wotan, um dos filhos de Thor. Estranhamente, em 31, 32, os alemães começaram a ter todos sonhos e visões e aguarelas e quase interpretações de um homem, de uma força masculina, loura, apolíneo. Não estamos a falar de uma força dionisíaca, sensual, caótica. Apolíneo, clean, organizado, disciplinado, quer dizer que funciona para objetivos. Wotan. Jung chamou-lhe a besta porque era demasiado rápida a forma como o arquétipo estava a vir ao de cima e era irredutível. Quer dizer, não se conseguia falar com ele. Sabem que vocês podem falar com as imagens que aparecem dentro de nós e elas mudam. Elas ouvem-nos. Imaginação ativa. Gradualmente, esse louro alemão, esse louro Wotan que vinha do profundo, começou a vir ao de cima em homens e mulheres. 4 anos depois, o nazismo subiu ao poder. Poucos anos depois, o nazismo lançava uma guerra na Europa e em 45 tinha deixado essa besta loura tinha deixado a Europa toda arrasada. Isto indica que um arquétipo positivo, é muito importante perceber isto, positivo, estava a tentar vir ao de cima na psique coletiva alemã. Mas eles não foram capazes de criar um vaso de alta qualidade, um vaso adequado, e começaram a projetar a sua sombra, porque um arquétipo, quando vem ao de cima, mexe com a sombra e com a luz. Porque ele é um arquétipo. Ele é divino. Mas se há alguma coisa a impedi-lo de passar, ele vai chocar contra ela para a tornar mais visível. Então, esse louro vinha ao de cima claramente na psique coletiva alemã. Toda a gente o sentiu. E Jung tem uma série de apontamentos sobre isso. A seguir, apontamentos anteriores à guerra e anteriores à emergência do nazismo. E a seguir dá-se tudo o que nós sabemos. O que aconteceu? Claramente a Alemanha precisava de reencontrar o seu sentido heroico e o seu sentido de realeza e de nobreza por vários motivos. Então a psique coletiva alemã começou a conjurar dos grandes reservatórios de força do planeta um símbolo e um dinamismo.
Esse arquétipo, Wotan, gradualmente começou a vir ao de cima. Ele podia ter sido transformado num verdadeiro heroísmo alemão. E transformou-se numa máquina de guerra. Mas não era obrigatório. Um dos maiores perigos do nosso tempo é que a aproximação do arquétipo de Cristo está, obviamente, a ativar também a aproximação do arquétipo de... Exatamente. Que o próximo encontro da humanidade é com o Cristo e o Anticristo, obviamente. Que isso não tem que ser visto de maneira nenhuma como uma coisa terrível, no sentido de ficar toda a gente paralisada. É um fenómeno da psicologia das massas. Tem de acontecer. Faz parte da iniciação da humanidade. E eu não estou a referir-me a uma figura que possa vir de fora. Não me compete a mim fazer esse tipo de trabalho. Eu não sou um profeta. Mas, se houver um profeta, ele dirá: não, mas vai chegar uma figura ali na colina às 4:30 da manhã. Isso é o trabalho dos profetas. O que nós sabemos é que, do ponto de vista coletivo, a humanidade está a incubar um novo arquétipo, que é o arquétipo que vai guiá-la até a era de Capricórnio. Isto é, durante toda a era de Aquário. E assim como o homem moderno, que foi desenhado claramente por Leonardo, aquele desenho do Leonardo, é o arquétipo do homem moderno. É o homem entre o quadrado e o círculo, é o homem consciente, é este homem que hoje sofre por ser muito mais consciente do que pode. Nós somos mais conscientes do que poder. Do ponto de vista militar, médico, sanitário, do ponto de vista económico, do ponto de vista multinacional, do ponto de vista político, nós temos muito mais poder que consciência. Mas temos muito mais poder que consciência porque usamos a consciência para criar poder. Não sei se me faço entender. E podemos ter equilibrado este processo. Finalmente, terminando, o que o Leonardo fez foi objetivar o homem moderno para nós. Aquele homem de Vitrúvio, havia muitos desenhos anteriores iguais, toscos, mas ali, em Leonardo, não é mais o homem medieval. Acabou o homem medieval naquele desenho. É interessante, não é? Os indivíduos, pronto, acabou o homem medieval. E nós agora estamos a pôr o homem de Vitrúvio de parte, esse desenho de Leonardo, e estamos a começar a trazer o arquétipo do Cristo ao de cima. Só que desta vez é um Cristo Sofia que é um astronauta, é um biólogo, é um pensador planetário, é um ser que ama a Terra de forma global, é um hiperresponsável, é um super homem que vem do profundo da psique, não da psique arcaica. A psique arcaica não dá à luz um Cristo. Da alma, mas vem da alma pela psique. E nós estamos a tentar dar à luz Cristo. Reparem, as dificuldades dos nossos dias têm a ver com a nossa qualidade, não com a nossa falta de qualidade. A dor que as pessoas sentem é inteiramente endereçável à qualidade delas. O sofrimento das pessoas atesta da qualidade delas. Claro que podemos ensaiar formas de iluminação que libertam e aliviam esse sofrimento. Mas antes de mais nada, é preciso dignificar esse sofrimento. Vocês são homens modernos, portanto são seres feridos. Vocês são homens e mulheres modernos, não são seres medievais. Não são seres que vivem numa sociedade tradicional. Vocês comeram o veneno. Vocês beberam isso. O veneno do conhecimento. Isso fere. Fere porque a mente separa-se das emoções. O indivíduo vê mais do que consegue fazer. Ele sonha mais do que... Basta a imaginação para já vos dar uma noção. O homem medieval tinha uma imaginação completamente diferente da nossa. Bom, mas não vamos entrar por aí. Então, a humanidade neste momento é uma mulher grávida com Cristo lá dentro. Isto eu sei. É difícil eu mover-me em relação a isto. A humanidade é uma mulher lindíssima, grávida. Assim como a Terra inteira está grávida de um cristal, de um sistema de pirâmides, a humanidade está grávida de um Cristo andrógeno. E vai dá-la à luz. Compete à consciência coletiva e ao nosso poder de diferenciação, uma vez que não temos uma autoridade espiritual absoluta disponível, isso terminou. Compete ao nosso amor, isto é, ao nosso amor pela clareza,
Se vamos a dar à luz um nado morto, se vamos dar à luz um monstro, isto é o anticristo, ou se vamos dar à luz um Cristo. E mais uma vez, para ser iniciação, a humanidade tem que se sentir sozinha. Ela tem que se sentir, Pai, por que me abandonaste? Não foi essa a pergunta na cruz? Isso corresponde ao ponto de vácuo em que a consciência se sente. Nem o infinitamente para trás, quer dizer, a herança biológica, desde o Big Bang até hoje, nem a fascinação do divino. Estou sozinho. Se vocês forem capazes de aguentar essa solidão com uma atitude de alta qualidade, está feito. E queres saber uma coisa? Eu acho que a verdadeira loucura é isto. Tu antes pensas que os loucos são o Guillaume Apollinaire ou o Bataille? Ou pensas que os loucos... Jean Genet tem alguma coisa de louco? Ou pensas que os loucos são os que fazem coisas horríveis? Tipo, são loucos. Ou pensas que os loucos são o Mussolini? Ou Dali? Ou pensas que os loucos são, sei lá, pessoas que andam nuas nas fontes das cidades às 4 da manhã? É bom. Eu acho isso tão banal. A verdadeira loucura é quando o indivíduo... Loucura num sentido abrangente. No sentido que São Francisco de Assis era louco. Também é o único sentido que me... A verdadeira loucura é tu estás realmente entre o alfa e o ômega e tens que fazer a decisão. Qual decisão? Dizer, eu vou continuar a obra divina. Em mim, a obra divina continua, mas é recapitulada na minha liberdade. É redignificada na minha liberdade. Sentem? E isso para mim é a definição de loucura. Claro que é a loucura lúcida que inclui todas as esferas da cabala. E não uma loucura parcial que pega numa esfera e dá-lhe toda a importância e desequilibra a árvore. Eu estou a falar da loucura, digamos, a loucura serena que vocês veem na última carta do tarot, o mundo. Que são todas as céfiras em equilíbrio.